Eu me lembro de estar sentado na segunda fileira da igreja quando eu ouvi uma frase do pastor que eu nunca mais vou esquecer. E eu acredito que você também nunca mais vai esquecer essa frase. Naquela semana eu tinha passado por muitas situações que me fizeram duvidar do amor de Deus. E a pergunta que ecoava na minha mente era: se Deus é amor e Ele ama seus filhos, por que permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos? Eu já tinha respondido essa pergunta várias vezes, com base na palavra de Deus. Mas naquele momento eu não queria que eu mesmo respondesse aquela pergunta. Eu queria que alguém que tem mais conhecimento da palavra de Deus respondesse aquela pergunta. Naquele dia o pastor falou muita coisa, mas uma frase que não vai sair mais da minha mente foi esta: Deus é prisioneiro da sua própria misericórdia. E eu concordei 100% com aquela frase: Deus é prisioneiro da sua própria misericórdia. Ok, Camupa, mas por que estás a falar isso? Porque no meio cristão é muito comum você ouvir ideias bizarras, ideias absurdas. Porque alguns cristãos têm os mesmos sintomas que uma pessoa que tem a doença de esquizofrenia. Deixa eu explicar. Os sintomas da esquizofrenia classificam-se em sintomas positivos e sintomas negativos. Sintomas positivos: alteração do pensamento, ok? Então, os cristãos têm ideias bizarras. Por quê? Porque tem uma alteração do pensamento. Para ter alteração do pensamento é porque existe um pensamento que é o correto, e este pensamento nós podemos encontrar na palavra de Deus. É o pensamento que nós deveríamos ter, mas não é o pensamento que a maioria dos cristãos tem. Por quê? Porque nós não estudamos a palavra de Deus, nós escolhemos acreditar em outras coisas, em outras ideias, ao invés de acreditarmos na palavra de Deus. Outro sintoma é a alteração da percepção. Então a pessoa começa a ouvir vozes. É muito comum no meio cristão você encontrar alguém que fale assim: Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, Deus me disse isso, 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 é isso que vai acontecer. Quantas vezes você já ouviu isso? Acredito que várias vezes. Então há muitas ideias no meio cristão que não fazem sentido. E eu ouvi uma dessas ideias recentemente. Alguém disse que essa catástrofe natural que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um castigo de Deus. Esta é uma afirmação muito forte para nós endereçarmos a Deus, para nós colocarmos Deus como o autor de tudo isto. Essa é uma afirmação muito forte. Eu não estou aqui para defender Deus, longe de mim. Deus pode fazer isso por Ele mesmo, ok? Estou aqui para te direcionar mais uma vez a palavra de Deus, para que você entenda o verdadeiro caráter de Deus. Há muitos cristãos que depois do carnaval fazem vídeos de tal pessoa usou a figura de Cristo desrespeitosamente e lhe aconteceu isso. É o juízo de Deus, é o castigo de Deus. A Ivete Sangalo falou em pedir o apocalipse, o trio elétrico deu um problema, estragou, é o castigo de Deus, é o juízo de Deus. Tal pessoa fez isso e Deus respondeu desta forma. Dessa forma parece que Deus é um Deus muito reativo, que Ele não suporta ouvir alguém falar mal a seu respeito e já reage. E Deus não é assim. O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, não é assim. O Deus que eu conheço é um Deus que avisa por amor. Na verdade, não por amor, é porque Ele é amor. 1 João 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus avisa: olha, segue este caminho para que você tenha vida, e vida em abundância. Ok? Camupa, o que acontece se eu não seguir este caminho? O oposto da vida é morte certa.
é morte certa. Eu quero te levar a pensar em... Na verdade, eu quero que você leia comigo Eclesiastes, capítulo 3, e nós já vamos falar mais a respeito disso. Só para contextualizar, para você entender aonde eu quero chegar. Eclesiastes, capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Já me perdi aqui, bem na hora do perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Há um propósito determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tudo. O Deus que eu conheço não é um Deus que reage o tempo todo. O Deus que eu conheço é o Deus que te dá um tempo para você tomar uma decisão. E se esse tempo passar e você não tomar a decisão certa, você vai acatar as consequências. Vamos a Mateus 24. Mateus 25, na verdade. Mateus 25, versículo 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Há um tempo determinado para a destruição de Satanás e dos seus anjos. A destruição será com fogo eterno. Ah, mas Deus também vai destruir os ímpios, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Sim, Deus vai destruir, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é acabar com o mal. E para acabar com o mal, Deus tem que destruir Satanás e os seus anjos. Camupa, por que os ímpios vão queimar? Por que Deus também vai destruir os ímpios? Porque é consequência de rejeitar a graça. O fogo eterno foi preparado para Satanás e seus anjos, mas se você rejeitar a graça, isso implica dizer que você estará fazendo parte do time de Satanás, e o objetivo de Deus é erradicar o mal do planeta Terra, o mal do universo. Então você vai ser destruído junto com Satanás e seus anjos. Mas entenda que há um tempo determinado para isso. Deus não está constantemente se vingando das pessoas que falam mal dele. Deus não está fazendo isso. Ok? Se alguém te prega esta ideia, está a te mentir. Abra os teus olhos. Entenda o real caráter de Deus, porque não é este. Ok? O Deus que eu conheço não é um Deus que se vinga a todo instante, a todo tempo. Não, é um Deus que estipula um tempo para você entender o que é certo, o que é errado, o que resulta em vida, o que resulta em morte. E se você não entender, você vai acatar as consequências. Simples assim. Então nós vamos entender que Deus é prisioneiro da sua própria misericórdia. Isso significa que Deus não pode te castigar. Na verdade ele pode, mas ele não vai fazer isso porque ele é justo, ele é fiel. Há um tempo determinado para você tomar uma decisão. E se você tomar uma decisão contrária, você vai acatar as consequências. Porque Deus nos promete um mundo novo, um mundo onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza, ok? E para isso acontecer, o mal precisa ser erradicado do universo, ok? Isso aqui já abre porta para o assunto
o inferno, que é um assunto muito debatido também no meio cristão. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas hoje eu me propus a esclarecer isso, ok? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é castigo de Deus, é consequência das nossas escolhas. Romanos 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui não diz que o pecado entrou no mundo por causa de Deus. Diz que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem. E nós sabemos a quem o texto se refere, ok? Mas o texto também termina dizendo que todos pecaram. Tudo o que está acontecendo no mundo é resultado das nossas escolhas. É triste tudo isso que está acontecendo, não era para ser assim. Se nós obedecêssemos a Deus, o mundo estaria num outro momento. Vamos voltar em Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. É claro que o contexto aqui é sobre estar preparado, ok? Estar preparado. Ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus. Mas entenda que Jesus aqui faz uma comparação da geração que viveu na época de Noé e da geração que vai viver nos últimos dias. Ele diz que bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Em uma palavra, simplificar essa descrição seria uma geração desobediente. Bom, você não diria que a nossa geração não é desobediente? Eu nunca vi uma enchente como a que nós estamos a ver no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi, também nunca ouvi falar. É algo realmente extraordinário. É algo surreal. Ok? Eu não sei se essa informação é acurada, se essa informação é precisa, mas eu ouvi alguém dizer que está acontecendo enchentes em outras partes do mundo, ok? Jesus fala que, assim como foi na época de Noé, assim será nos dias que antecedem a sua vinda. Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar fortemente nisso. Eu te aconselho que você leia o que aconteceu na época de Noé. Volte lá em Gênesis, leia o que aconteceu na época de Noé. Entenda o que Jesus de fato quer dizer através destes versículos, ok? Muito obrigado por você ter me assistido. Lembrando que se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Também vou pedir para que você deixe o seu comentário. Camupa, eu enxergo este assunto desta forma, eu vejo este assunto desta forma, é assim, assim, assim. Deixa aí nos comentários. E também vou pedir para que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, muito obrigado por você ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.